O grupo de hoje é o 24º, consta dos seguintes temas. O primeiro é a comunidade do Baikal, a divisão que criou a humanidade. O segundo é a raça central, vovô e vovó Buriatos. O terceiro é a futilidade do universo, infinitas projeções. O quarto é o grande programa, a constituição do estado da natureza. O quinto é a existência ou não de Deus, Pascal e as duas provas. O sexto é as 5 mentes e os 5 sentidos, os conhecimentos humanos. O sétimo é os 4 modos religiosos, dos panteístas aos não teístas. O oitavo é pecado, vem de uma música, é hora do almoço. Fala isso na música, o nome da música não é esse. O nono é linguagem psicodialógica, a reestruturação das línguas. O 10º é escritório com copiadora 3D, os tremendos avanços da Copa. Quem começa depois, começa montado no ombro de gigantes. O 11º é Agnus Sei, as ovelhas vigiam os pastores, cacete neles, o exemplo de Jesus. O 12º é um dos superprojetos AFAGA, AFAGA, África Grande, Congresso Universal dos Negros e Mestiços de todo tipo. Então, a comunidade do Baikal, a divisão que criou a humanidade, é o tema de agora. No modelo pirâmide, eu fui raciocinar a partir do modelo da caverna para a expansão dos sapiens, que os seres humanos, eu já mostrei isso, os seres humanos, aqui estão os primatas, na minha concepção eles caminharam para a esquerda, ultrapassaram as florestas e chegaram no Vale do Grande Rift. Tem esses lagos aqui, ó, que são compridos, extensos, seguem por aqui. Aqui está o Vale do Grande Rift, né? É uma fissura que se estende para o norte, vai até Israel, já no Oriente Médio. Começa na África, aqui embaixo, e vai para lá, até lá em cima. Aqui estão situados os grandes lagos. Então, supostamente, os primatas surgiram daqui, se transformaram em hominídeos aqui, e os hominídeos começaram a migrar para o mundo inteiro. E aí, os hominídeos seguiram o caminho que eu já mostrei também. Aqui está o Nilo. O Nilo começa no rio, começa no lago aqui, no Lago Vitória, o Nilo Azul, e ele segue para o norte e vai desaguar no Egito, lá para cima. Nilo Branco, aí ele se transforma no Nilo lá e deságua no Mediterrâneo lá em cima. Então, na minha concepção, os seres humanos eram primatas aqui, se transformaram em hominídeos aqui, e porque aqui existe uma fissura que vai vai ficar mais perto do manto, onde existe mais radiação. A radiação vem a desintegração radiativa, e essa radiação encontra obstáculo na Terra toda. Mas nas fissuras ela se manifesta através das águas. E se os hominídeos, os primatas, forem se banhar nas águas, eles se transformaram lentamente em hominídeos. Os primatas 100 milhões de anos, os hominídeos 10 milhões de anos. Então, em algum ponto, há 90 milhões de anos, houve uma transformação dos primatas em hominídeos aqui nessa região onde eu falei que a família foi descobrir tantos fósseis. Então, os seres humanos notavelmente gostam de se banhar em água. Nossa relação atávica
Com a água está manifestada nas piscinas e nos banhos que a gente toma constantemente. Os europeus na Idade Média menos, por razões que eles imaginavam ser de saúde e por conta do frio intenso, mas o frio em si mesmo não explica, porque os chineses e os japoneses se banhavam constantemente, e os coreanos, mas os europeus eram muito sujos na Idade Média, inclusive os reis e rainhas. A rainha Elizabeth a Elizabeth I, tomava um banho por mês. Ela dizia que não deixaria de tomar esse banho por nada no mundo, uma vez por mês, enquanto a gente toma um por dia, ou dois, ou mais que dois. Então, nós temos essa ligação com a água, e esses lagos todos foram o espaço, constituíram o espaço onde nós nos formamos. Aí, uma vez formado aqui, os hominídeos tiveram tendência de caminhar para cá e depois pela margem direita do Nilo, pela margem esquerda do Nilo, de volta para as florestas e para o noroeste da África. Então, uma para o sul, uma para o oeste, uma para o noroeste, duas para o nordeste. Uma ficou empacada no lado esquerdo do Nilo e não saiu dali, e outra atravessou a península do Sinai e foi para a Europa e para a Ásia. E isso durante 10 milhões de anos. Eles formaram sucessivas ondas à medida que as novas espécies iam substituindo as antigas, com mais poder cerebral, mais a condição ereta mais bem desenhada, a bipedalidade e as mãos ocupando uma porção maior do cérebro, do sentido interpretador do externo e interno, e os demais sentidos mais apurados, visão, audição, paladar e olfato, o tato igualmente, e lá foram os hominídeos percorrer a Europa e a Ásia. Eles chegaram a muitos lugares, eu imagino, e nas glaciações atravessaram para a Oceania e eventualmente para as Américas. Eu imagino que muitos e muitos esqueletos tenham ainda de ser descobertos, porque eles eram poucos, mas não tão poucos, eram bastante, porque tinham adquirido condições que os demais primatas não tinham. O Asimov fala uma coisa no livro dele, que é esse livro aqui, é Cronologia das Ciências e das Descobertas, já que Asimov, é uma passagem que eu pretendo comentar novamente, pela civilização brasileira. Ele diz assim na página 43: assim podemos dizer que o fato de ser humano caminhar sobre duas pernas é caracteristicamente humano. Não é. Eu discordo e vou apresentar as razões, havendo tempo. Esse livro é de 89, nos Estados Unidos, porque ele é russo que migrou para os Estados Unidos quando criança, e é de 93 no Brasil, pela civilização brasileira, Rio de Janeiro. Então eu espero poder conversar sobre essa afirmação dele, com a qual eu não concordo. Como eu já disse, sou fã de Asimov, tanto a versão em que ele é contador de obras de ficção, que ele inventa aquelas coisas maravilhosas dele, quanto na versão em que ele é divulgador das técnicas e da ciência. Ele foi um camarada realmente versátil, muito dedicado, e
que merece contínuos aplausos, no meu modo de entender, né? Mas eu discordo dessa passagem dele. Então, aqui os seres humanos foram, os hominídeos, os que têm forma de homem, foram formados e migraram para tudo quanto é lugar, para baixo, para cima, para esquerda, para a direita, eles ocuparam a África todinha. Mas aí eu comecei a me indagar se os hominídeos, já transformados em neandertais, com a aquisição da fala, que distingue o ser humano é a fala. E certamente se os neandertais são humanos, eles tinham fala, eles falavam, tinham língua. Então os precursores do ser humano, que algumas pessoas negam ter sido os neandertais, mas teria que ter sido outra espécie com fala, com comunicação, capacidade de comunicação, portanto um cérebro grande e muito específico, com a área enorme dedicada à fala, esses ou foram uma espécie paralela aos Nemai, Neandertais eram mitocondrial e adão, ou foram os seres paralelos a eles que migraram e foram para a Europa. Nessa desenho, esse atlas é muito maravilhoso, porque é o grande atlas mundial pela Globo, Seleções do Rio Dígito, que mais uma vez eu não sei pronunciar, certamente não é iniciativa brasileira. Os brasileiros são tímidos e uma parte de nós é boçal, mas é um produto estrangeiro que por graça de Deus foi traduzido no Brasil pela Globo. Então é uma obra muito formidável. Aqui aparece um desenho mais interessante, que esse atlas tem a característica que ele ressalta as alturas e permite a gente ver as barreiras e outros elementos que facilitam a compreensão. Por exemplo, aqui desse lado deve estar um lobato, como eu chamei de lobato. É uma área imensa que seguiu um trânsito bem característico. Primeiro era oceano, aí virou uma lagoa imensa chamada Lobato. Daí as terras viraram pântanos gigantescos, mas aí já não eram contínuos, eram repartidos. As terras estavam sendo assoreadas e transformadas em ilhas, enormes ilhas que começaram a ter vegetação, e as ilhas foram se transformando em florestas, e aí foi fechando a área de água salgada, adiante foi transformando em água doce. Portanto, ali existem depósitos enormes de sal, no Saara também, e depois se transforma numa mata, depois de pântano, o pântano vai secando, vai se transformando progressivamente em floresta, depois em floresta luxuriosa, depois a floresta vai rareando, se transforma em caatinga, e em seguida vira deserto. O que aconteceu, segundo dizem os pesquisadores, há 10 mil anos atrás. Existem várias indicações dos cientistas. Então aqui estão os grandes lagos, e aqui está a fissura que segue para o norte, que vai atingir Israel e Jericó lá em cima, lá em Jerusalém. Então, a civilização da margem direita, seguindo pelo lado direito do Nilo, chegou a esse ponto aqui, Ismaília, onde tem agora o canal de Suez. Eles passaram por aqui, não existia o canal de Suez, eles passaram por aqui, atingiram a Península Arábica,
e daí ultrapassaram as montanhas pelos vales. Isso demorou milênios ou centenas de milhares de anos, e finalmente foram para a Ásia, e essa civilização da margem da esquerda aqui foi para a Europa, e dessa aqui foi para a Ásia. Chegando na Ásia, eu comecei a procurar e fiquei decepcionado muito tempo, porque não encontrava o que eu chamei de compridinho da Ásia, porque era necessário uma fissura, algo que se comunicasse com o interior da Terra, onde houvesse contato com as camadas inferiores, porque aí nesse caso o manto, a crosta tem de 2 a 70 quilômetros, segundo dizem, e depois vem o manto exterior e o interior. A seguir vem o núcleo externo e o núcleo interno. Então eu teria que ter contato com o manto externo, porque dali viria, na minha concepção, a radiação que transforma. Porque no Brasil eu raciocinei assim, que na América do Sul, especialmente no Brasil, tem muitos macacos, mas eles não se transformaram, porque não existe nenhuma fissura dessa espécie. Existe a chapada diamantina e outras chapadas que não são a mesma coisa, não são aqueles buracos compridos e profundos em que essa radiação vazaria, atingiria as criaturas em processo de transformação, e as transformaria. Eu procurei por um tempo largo essa fissura na Ásia e não encontrava de jeito nenhum. Então eu fiquei bastante decepcionado por não encontrar. Aí até que eu deparei realmente com essa esperada fissura, que seria esse coisa aqui, essa abertura, vai a 1.600 metros de profundidade e tem muitos quilômetros de comprimento, é o Lago Baikal. Então eu achei que tinha chegado porque o meu raciocínio foi que, havendo a radiação, se as criaturas tivessem sido presas lá durante, digamos assim, essas glaciações que vieram acontecendo de 2 milhões de anos para cá, especialmente a de Escócia o ano de 115 a 15 mil anos passados. A 15 mil anos, né? De 115 a 15 mil. Porque só pode ser passado, não pode ser futuro. Mas é bom frisar, porque as pessoas às vezes não acreditam se a gente não fala assim. Então, se algumas dessas criaturas foram aprisionadas, entre aspas, né? Se elas foram retidas pela glaciação e não puderam mais sair dali por estarem acostumadas, se elas passaram a viver na margem do Baikal e nas cavernas dali, porque o costume na África era esse, viver nas cavernas ou viver tomando banho ou viver passeando naquelas margens ou nas áreas próximas dali. Então seria ao mesmo tempo um espaço extraordinário para a pesca, muito fértil para a pesca, muito generoso com relação a esse tipo de alimentação, e ao mesmo tempo procurando a grande proteína nas redondezas. E as mulheres, a pequena proteína, coelho e outras criaturas desse tipo, lebres e criaturas pequenas, e mais a criação que elas passaram a desenvolver naturalmente ao longo daqueles milênios
milhões de anos todos, e depois daqueles milênios todos, elas muito lentamente, muito pacientemente, elas foram desenvolvendo os bioinstrumentos delas. Em todo caso, o cenário que me fascinou foi que houvesse esse compridinho da Ásia, um lago comprido, o Baikal, com tantos quilômetros de comprimento e 1.600 metros de profundidade. Se aquelas criaturas ficaram habitando aquela região por tantas centenas de milhares de anos, ficaram ali aprisionados pelos gelos, até o ponto em que houve a transformação e dali surgiram os Cro-Magnons, os Homo sapiens sapiens, que, como eu disse em um dos temas, o grande país do norte, era um país que nas glaciações ia da Inglaterra, da Grã-Bretanha, até a América do Norte. Era o maior espaço livre que já existiu. Os seres humanos podiam transitar porque não existia lago, não existia rio, não existia nenhum tipo de impedimento, porque as montanhas eram aplainadas pela neve e pelo gelo. A neve compactada formava as profundidades transitáveis bastante estáveis, e a neve superficial podia ser atravessada com vários artifícios, de forma que contingentes enormes ficavam, na minha concepção, vagando desde a Grã-Bretanha até a América do Norte. E essas criaturas, os Kron, se tornaram os nossos predecessores, uma raça única, que eu chamei de raça central. E no meu entendimento, foi a Ásia, o lago Baikal, que criou os Kron, e não a África. A África deu origem até os Nemai, e eles migraram para toda parte na África, como os predecessores hominídeos. Eles foram para o sul da África, para o oeste, em direção ao sentido das florestas, foram para o noroeste e lá esbarraram com o Estreito de Gibraltar, não puderam transpor, foram para a margem esquerda do Nilo, e o Nilo se tornou um obstáculo intransponível, porque não tinham canoas, nem toras cavadas, nem sequer as toras. Muito raramente podiam atravessar. Esbarraram no Mar Vermelho, não puderam passar a Península Arábica por aí. Isso vai indicar os lugares de escavação muito precisamente, e a civilização da margem direita finalmente vazou através da Península de Sinai, no que é hoje o Canal de Suez, em Ismaília, à direita do delta do Nilo, que naturalmente variava para a esquerda e para a direita, para frente e para trás, conforme as glaciações, as subidas e descidas das águas, mas aquela região ali sempre deve ter estado mais ou menos seca, algumas vezes pantanosa, e nossos antepassados passaram por ali e foram constituir lá no Baikal os Kron. E esses Kron, os sucessores desses Kron, se tornaram em algum ponto a PCC, a tribo do cão-cavalo, e essa tribo passou a dominar o mundo todinho, inclusive mais recentemente as Américas dos vermelhos, de norte a sul, e a Oceania dos remanescentes, que eu acredito que são os Nemais. Neandertais vieram mitocondrial e Adão Y, mas é que depois eu vou tentar demonstrar isso. Em todos os casos, na minha concepção, a divisão que criou a humanidade foi o Baikal. Essa divisão criou uma comunidade estreitamente aparentada, que reunia as 4 raças:
de hoje. Eram todos de uma cor só. Eram todos muito semelhantes, foram diversificados depois, foram se tornar os amarelos da Ásia, que se tornaram os vermelhos das Américas, se tornaram os brancos da Europa e os negros da África. Então nós temos branco europeus, negro africanos, amarelo asiático e vermelho americano. As 4 raças, mas todas elas saíram da raça central.